Em 1976, começou um pequeno programa na Rádio Relógio Federal, na voz do meu pai, Bispo Roberto McAllister. 5 minutos de meditação bíblica, que ele fez durante anos, foi conhecido no país inteiro, e após a sua morte, eu dei continuidade a esse trabalho ainda na Rádio Relógio Federal. Mas agora, se passaram os anos, muita coisa mudou, passamos por muitas fases que eu vou explicar hoje, mas hoje começa uma nova etapa. Eu sou Walter McAllister e este é o Café Espiritual. Assim que eu fui ordenado ao ministério em 1980, quase 40 anos atrás, a primeira tarefa que meu pai me deu, porque ele era o meu bispo, né, ele me ordenou, foi de fazer um programa de rádio. Na época, foi o Boa Noite Brasil. Eu acho que durava uns 15 minutos. Gravávamos sempre lá na sede da igreja, na Rua General Polidoro, 165 em Botafogo, e era transmitido pela Rádio Relógio Federal. Passei a fazer outros programas, passei para Bom Dia Brasil, que antigamente era da nossa igreja, depois foi cedido para a Rede Globo, depois da morte do meu pai, como eu falei, eu fiz então o Café Espiritual. E isso continuou até mais ou menos o ano 1999, ou seja, durante 23 anos esse programa ficou no ar. De lá para cá, coisas mudaram, saímos da emissora, saímos da rádio e eu fiquei, de certo modo, fora do âmbito de comunicação, além das 4 paredes da igreja e do próprio convívio do presbitério, onde eu também fui reconhecido como bispo primaz e passei a liderar pastores, que hoje é a minha congregação. Eu não pastoreio uma igreja local, eu pastoreio pastores. Esse é o meu trabalho. Então, há uns 10 anos atrás, eu diria, comecei a fazer um programa de perguntas e respostas na YouTube. Esse programa, tinha outras coisas que eu estava fazendo antes, mas na YouTube, como eu sempre fui bom nessas sessões de perguntas e respostas, após as minhas palestras, etc., e após ter lançado o livro O Fim de uma Era, que me levou a sair um pouquinho da minha toca, eu vi que era uma coisa que eu fazia bem, que gostava de fazer, então eu comecei, uma pergunta de cada vez, fazer pequenos programas, muitos talvez conheçam, esse programa Religião Verdadeira, que primeiramente começou no meu canal Walter McAllister na YouTube, que nós mudamos o nome porque fomos agregando ao canal também mensagens pregadas na Catedral da Igreja Cristã Nova Vida. Então passamos a chamar o canal Catedral Igreja Cristã Nova Vida. Ainda existe na YouTube, tem quase 400 perguntas respondidas e com isso também acabei entrando pelas redes sociais. No Twitter, publiquei, não sei, eu acho que milhares de provérbios, ideias, pensamentos. No Facebook, milhares de coisas foram postadas ao longo desses últimos, eu diria, quase 10 anos. Mas eu confesso que eu estou em crise com redes sociais. Eu estou em crise com a sua falta de substâncias, com a sua falta de profundidade e também pela maneira que essas coisas são trabalhadas, os comentários, as perguntas, muitas vezes indevidas, e pessoas que entram e são abusivas e falam coisas que, enfim, cansativo, mas estava na chuva para me molhar, etc. Não é que eu esteja frustrado com os meios, né? Chegamos a ter 16 milhões de visitas na YouTube, então não estou me sentindo frustrado no sentido de não conseguir fazer lá o que eu tinha que fazer. Só que recentemente entrei numa certa crise com as redes sociais. Eu pensei, meu Deus, eu estou sendo limitado a fazer coisas muito superficiais
e todo mundo brigando se é arminiano, se é calvinista, e se dízimo é para hoje, se tem que ir para a igreja. É muita briga e eu cansado disso. Eu disse, eu quero fazer uma coisa com mais profundidade e principalmente uma coisa mais dirigida, mais enfocada. E aí que vem a inspiração desse programa, porque há 25 anos que eu lidero e literalmente pastoreio pastores. Eu fui ordenado em 1980. Eu tenho quase 40 anos de experiência no ministério e eu vejo pastores solitários e precisando de mentoria, precisando de conselhos, precisando saber onde achar bons livros, que livros são bons, como preparar uma mensagem, como me conduzir, como lidar com crises. E aí decidi fazer um programa para pastores. Para ajudar você, pastor, principalmente, ou seminarista, vai lá, né? Você que está se preparando para o ministério, um pastor atual ou futuro pastor, não é? Quer você tenha um ano de experiência ou não tenha sido ordenado ainda, mas esteja a caminho do ministério, ou que você tenha também comigo 40 anos de experiência. Eu acho que nós temos coisas para conversar, ideias para trocar, e eu posso, de algum modo, pequeno meu, acrescentar algo à sua vida ministerial, com pequenos conselhos, com muita experiência, que eu posso lhe acrescentar. Eu quero fazer essa contribuição, eu quero ajudar você, eu quero que esse programa seja para pastores, entre pastores, eu quero me colocar à disposição. Eu tenho Facebook, meu Facebook é Walter Robert Bacalester Jr., mas eu também preparei um e-mail para você poder fazer contato comigo. Depois a gente fala sobre isso. Mas, em todo caso, creio que há uma necessidade hoje. Há uma necessidade entre pastores. Nós, na Catedral, aqui no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, na divisa, aliás, entre Barra da Tijuca e Recreio dos Bandeirantes, nós fazemos uma reunião semanal com os pastores da nossa denominação. E já desde o início do ano, sentimos de abrir isto. É um momento quando o pastor volta para a igreja. Ele não tem que se preocupar com som, se o baterista apareceu, se o ar-condicionado está funcionando, se tudo está varrido. Não. O pastor pode vir e simplesmente assistir a um culto feito para ele. E uma vez por mês, o que nós estamos fazendo? Abrindo. Nós chamamos isso de Open House. Você que segue no Facebook já deve saber a respeito. Para quem está no Rio, quiser vir participar conosco, nós não estamos recrutando ninguém, nós não estamos vendendo nada, se bem que tem uma livraria ampla e maravilhosa com descontos especiais só para pastores. Isso toda terça-feira. Aliás, toda primeira terça-feira de cada mês. Nossas portas são abertas para pastores, que nós amamos. Olha, eu amo pastores. Eu tenho, assim, paixão pelo ministério. É a minha vida. Eu tenho vivido isto há 40, aliás, eu diria mais de 40 anos, porque eu sou filho de pastor, eu sou neto de pastor, eu sou bisneto de pastor, eu sou trisneto de pastor. E meu tataravô ainda era presbítero na Igreja Reformada Escocesa do Canadá. Então, eu tenho tradição, gente. Meus tios são pastores, meus avós e avós foram pastores, fundadores. Meu tio foi fundador da Cruzada de Literatura Mundial. O meu avô paterno foi superintendente geral das Assembleias de Deus do Canadá. Do outro lado, meu avô foi o primeiro missionário pentecostal na China em 1906. Gente, eu tenho legado, eu tenho assim, está no meu sangue, está no meu DNA esse negócio do ministério. Mas eu lhe confesso que, mesmo com tudo isso, assim que eu fui ordenado, eu comecei a apanhar e aprender e descobrir que, mesmo ouvindo dos meus pais, mesmo ouvindo dos meus avós, mesmo tendo feito universidade, seminário, vamos arrebentar a boca do balão, vamos botar fogo no inferno, vamos lá. E no domingo, 23 pessoas apareceram e eu, opa, todo aquele apoio, toda aquela inauguração que todo mundo disse, conte comigo, estamos aí.
Não era bem assim. E a gente fez tudo, batizamos em tanques gelados que não tinha aquecedor. Eu não tinha músico, então eu sentava ao órgão e tocava. E pessoas vinham, pastor, lá na esquina eles fazem isso, fazem aquilo, tal igreja, por que a gente não faz aqui? E eu fui ver a pressão do povo, as modas que passavam, eu disse, meu Deus do céu. E eu pensei, ainda estava arrebentando, e passei por muitas coisas que eu vou aproveitar e contar aos pouquinhos aqui pelo programa. Mas eu tinha no meu pai um mentor, de certo modo, né? Eu estava do outro lado da cidade, mas eu ligava para ele toda segunda-feira. Pai, ontem eu preguei assim, 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 assim. E muitas vezes eu chegava, falava dos meus planos, até que um dia eu contei meus planos mirabolantes e ele disse, filho, olha, o que eu mais quero para a sua vida é que você se torne um homem de Deus. E eu pensei, mas eu sou um homem de Deus. Como assim ser um homem de Deus? Eu sou um homem de Deus. Mas depois de 40 anos, como eu descobri que isso realmente é a chave de tudo, e vai fazer grande parte do que vou falar aqui no Café Espiritual, vai ser sobre como ser um homem de Deus. Mas há livros que me ajudaram, que eu vou compartilhar, há novos livros sendo publicados que eu também vou compartilhar. Né? Lugares onde você pode achar recursos, alguns um pouquinho mais caros, mas que valem a pena, outros que são bem acessíveis. Coisas enfim, nós vamos tratar do ministério e eu espero que eu possa ajudar você. Esse primeiro programa é um programa inaugural, então não tem assim um tema, exceto o próprio programa. Esse é o tema do programa, né? Mas eu estarei voltando aqui inicialmente uma vez por semana, talvez mais, mas meu problema não é o que eu vou falar, é como é que eu vou conseguir falar tudo que eu tenho no coração para falar. E ao mesmo tempo, eu também quero me abrir para ajudar você. E aqui vem algo que eu quero oferecer. Eu fiz um e-mail, eu abri um novo e-mail só para você poder conversar comigo. O endereço é podcast. Café Espiritual, uma palavra só, sem acento no E. caféespiritual@gmail.com. Agora, esse e-mail é para você mandar perguntas, para pedir oração, porque eu oro por pastores. Tem gente que diz, eu vou orar por você. Eu oro sim, eu oro todo dia pelos pastores do nosso presbitério na Aliança das Igrejas Cristãs Nova Vida. E eu vou incluir seu pedido também na minha lista de oração, que eu prometo fazer todo dia. Antes do sol, eu estou de joelhos, gente. Eu estou orando, estou lendo a palavra de Deus todo dia. E eu quero lhe falar sobre a importância disso na vida do pastor, de orar pelo seu povo. Mas depois a gente vai falar sobre isso. Esse endereço, podcast.café espiritual, uma palavra só, sem acento no E, @gmail.com. Agora, deixa eu lhe dizer, tem uma regra sobre esse e-mail. Eu não vou ler epístolas. Se você me mandar páginas e páginas, eu não vou ler, não vai dar tempo. Mas se você me mandar no máximo um recado com no máximo 300 palavras e estudar um parágrafo, eu prometo ler, se possível vou responder, eu não sei quantos vão ouvir esse programa ou quantos vão querer interagir comigo. Se você quiser me acompanhar, você pode pedir amizade na Facebook. E meu Facebook é Walter Robert McAllister Jr. Era Bispo Walter no início, mas Facebook não permite isso mais. Mas o bom desse podcast é que não vai ter esses troleiros que entram, acho isso, acho aquilo. Realmente as redes sociais me cansaram. E vamos dizer a verdade, as redes sociais oferecem assim uma comunicação muito superficial. Eu até me recuso a entrar no Instagram. Eu sei que muita gente está entrando, tem sua função, tem seu papel, não estou criticando ninguém, mas pessoalmente não tenho vocação de celebridade. Não tenho. Eu prefiro
eu prefiro rádio, porque rádio ninguém comenta a minha barba, que muita gente no Facebook, eu queria ter uma barba como a sua. Como é que eu consigo uma barba como a sua? Eu disse, bom, começando por sofrer 40 anos no ministério, já ajuda a ter uma barba branca como a minha. Então, um pouquinho de estresse, né? 2 cirurgias de catarata, tem várias coisas que ajudam a barba a ficar branca assim. Mas aqui o assunto não é tanto eu, mas sim esta experiência que eu tenho no ministério que pode servir para acrescentar a sua vida. Eu tenho tido muitos mentores, a maioria deles estão mortos, porque foram autores, Jack Hayford, Eugene Peterson, John Piper. Bom, ele não está morto, obviamente, ele está vivo, graças a Deus, continua militando, o homem de Deus. E muitos outros, pessoas que eu admiro, pessoas que me ajudaram, cujos livros me ajudaram. Quero falar sobre esses livros que eu acho que podem, em muito, ajudar você no seu ministério. Mas então, começa aqui o Café Espiritual, fique atento. Qualquer coisa, manda um e-mail ou entra no Facebook, peça amizade, porque eu estou agora tentando manter meu Facebook só para pastores. Tem muita gente lá, eu tenho 4.500 amigos, eu posso ter até 5.000, mas tem mais de 25.000 seguidores. Então, se você for pastor e quiser amizade, aí oferece também meios de mandar recado direto, aquela coisa toda. Só não vou dar meu WhatsApp, porque realmente aí não dá. Mas Facebook sim, e sempre estarei postando quando é que saiu o novo programa. Eu não sei como é que funciona bem esse negócio de podcast, vou aprender, esse é meu primeiro, estou começando a usar a ferramenta, então vamos manter contato. E o que eu puder fazer para te ajudar a melhor cumprir a sua missão, a sua vocação no ministério, este é tudo que eu quero te ajudar. Então, que Deus te abençoe, como dizia meu pai. Agora vou trazer de volta uma velha tradição do café espiritual, porque meu pai sempre terminava o café espiritual com essa palavra. Até nos vemos novamente, que Deus te abençoe rica e abundantemente.